Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, você que faz parte dessa família, Instituto Teológico IENU. Se você não me conhece, eu sou o pastor Ataíde. Eu estarei lecionando nesse trimestre, juntamente com vocês, a aula sobre bibliologia, tá bom? Então, vocês que ainda não assistiram à primeira aula, não tiveram a oportunidade de ver, né, como começou a primeira aula de bibliologia, estarei aqui passando, dando esta aula com vocês, a vocês, tá bom? Então, pega aí a sua apostila, né? Alguns ainda estão com a apostila no formato de PDF, mas essa semana, sem falta, vocês estarão aí já com as suas apostilas em mãos, tá? Nós estaremos estudando a matéria de bibliologia, aprendendo sobre a palavra de Deus, como ela foi formada, por que do termo Bíblia, acerca da síntese histórica, bíblica e por aí vai. Vários tópicos estarão inseridos nesta matéria. Eu espero que você venha a ser edificado através desta aula. Eu gostaria de estar começando com uma oração. Convido a você a orar a Deus juntamente comigo. Curve a sua cabeça aí no seu lar. Estaremos orando ao Senhor, pedindo aí discernimento e sabedoria para essa primeira aula. Que o Senhor nos direcione nesse estudo. Soberano Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, Senhor, te louvo pela vida do meu irmão, da minha irmã que estará assistindo, aleluia, a primeira aula sobre bibliologia, Pai. Pai, abra a nossa mente, o nosso coração. Dê-nos, Senhor Deus, discernimento acerca deste assunto, Pai. Nos dê direcionamento do que lecionar e ensinar também aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Convido a você a acompanhar comigo o tópico 1, na página de número 4, onde nós estaremos falando acerca da síntese da história bíblica, tá? De uma forma resumida, nós colocamos na apostila o que se passou relacionado a todo o período bíblico, tá bom? Então nós sabemos que começamos a nossa história com a formação do homem, com a formação do mundo, aleluia, a formação do homem, que o homem foi colocado no jardim do Éden, que depois nós sabemos que o ser humano, né, Adão e Eva, pecou contra o Senhor acabaram deixando de ser aquilo que Deus havia destinado à vida deste casal. Eles falharam, desobedeceram ao Senhor, não deram ouvido às ordens do Senhor, como vai relatar no livro do Gênesis, no capítulo 1, capítulo 3, sabemos que ali o Senhor dá ordens a Adão, aleluia, como era o guardador do jardim, o responsável pelo jardim, o responsável também pela vida de Eva, sua esposa. Então nós sabemos que Satanás foi introduzido através de uma serpente àquele lugar, persuadiu Eva, fez Eva errar, fez Eva falhar, e através disso o pecado entrou na raça humana. Através da desobediência de Eva e Adão, o pecado entrou na raça humana. Sabemos também que a nação não andou nos caminhos do Senhor. Mas que nação é essa? Israel. Israel acabou se tornando escrava no Egito. Por 400 anos eles ficaram ali sob o jugo de Faraó, né? Até quando eles começaram a clamar ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor do seu povo e enviou um libertador por nome de Moisés. E com o decorrer da história, a instalação do povo em Canaã, passa o período de Josué, o período de Juízes, a história de Ruth, entramos em Samuel, passa Saul, Davi, Salomão, e depois de Salomão o reino é dividido em duas partes, sendo as nações, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Então, o reino de Israel, que era um só, acabou se dividindo e se tornando o povo do sul e o povo do norte.
E aí o decorrer da história vai dizer que por um período de 400 anos, Deus ficou sem falar com o seu povo. Sabe aquela parte interlinear da Bíblia, que é onde termina o Velho Testamento, você vê aquela página branca e depois começa o Novo Testamento? É desse período. Deus se calou ali por 400 anos sem falar com o teu povo. Deus não usou ninguém. Você vai ver somente relatos históricos no livro dos Macabeus. Israel é invadida por Alexandre o Grande, por aí vai. Roma também invade Israel. Então, esse período de silêncio de Deus também foi um período difícil para o seu povo. Nós vemos que depois disso é levantado João Batista, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor. Ele foi o responsável de anunciar a vinda do Messias, a vinda do seu primo, Jesus Cristo. E assim, obedecendo esta ordem cronológica, nós vemos que Jesus é introduzido na história, ele é batizado por João Batista e depois de ser batizado começa o seu ministério. E através do seu ministério, aleluia, ele vai curando, salvando, libertando, até o momento que ele é levado à cruz para a remissão do pecado de toda a humanidade. E sabemos que através disso, depois disso, aleluia, nós vemos o começo da grande comissão, como vai dizer em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ali nós vemos que os discípulos partiram para toda parte, para pregar o evangelho. Deus também permitiu a perseguição da igreja, para que sua palavra fosse pregada, não somente em Jerusalém, mas também em Samaria e até os confins da terra. Deus usou a vida de Paulo, ou seja, ainda Saulo, no seu nome hebraico, para que pudesse perseguir o povo do Senhor, e para que o povo do Senhor fosse dispersado, fosse espalhado pelo mundo, mas não espalhado somente para ficar calado, mas também espalhado pregando. Eles iam andando pregando, andando anunciando a palavra de Deus. Então, de uma forma bem clara e sucinta, essa é um pouco da síntese bíblica, de uma forma geral. E fechando toda a Bíblia, vem o livro da Revelação, né? O Apocalipse, ou seja, a escatologia bíblica, também faz parte do processo de salvação de toda a humanidade, pois nela nós vemos revelado todo o poder de Deus ao homem, bem como parte também da condenação que o homem sofrerá, ainda em vida, devido à sua rebelião contra Deus. Ali vai falar acerca da salvação da igreja sendo arrebatada ao Senhor, também vai falar da condenação daqueles que morrerão sem Cristo, né? Aqueles que ficarão também por sua rebeldia e pagarão em condenação com isso. Ponto 2. O termo Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. Eu convido a você a ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 34. Isaías é um dos profetas maiores, ainda teremos algo sobre isso, falando acerca do profeta do Senhor. Isaías capítulo 34, versículo de número 16, nos diz assim: examinai no livro do Senhor e lede. A Bíblia é o livro de Deus. Por que a Bíblia é o livro de Deus? Porque ele escreveu, né? Ele ditou ao povo, aos seus filhos, aos seus escolhidos, aos seus profetas, aleluia, acerca daquilo que ele queria para aqueles que viessem o seguir. A palavra Bíblia, ou seja, livros, entrou para a língua moderna por intermédio do francês, passando primeiro pelo latim, uma língua latina, com origem no grego, bíblios, folhas de papiro, século de número 9 a.C. Para você entender, antes não havia um livro como esse, que nós temos na mão, uma Bíblia como essa, tudo já compactado,
dizendo certinho acerca de capítulos, histórias, acerca do que é. Não havia isso. Eram rolos, né, escritos separadamente, né, vários rolos de papiro. E a Bíblia foi escrita primeiramente no aramaico e hebraico, e depois veio os gregos e traduziram essa língua, essa antiga linguagem para o grego, porque o grego naquela época é como o inglês hoje, era uma língua universal, né? Todos sabiam acerca do grego. Então a Bíblia foi traduzida para esse idioma, para que todos pudessem ter acesso a ela. A tradução mais antiga tem o nome por Septuaginta. Ela foi traduzida direto do hebraico e do aramaico para o grego, para o grego, tá? Nós vemos que no princípio os livros sagrados não estavam reunidos, como eu disse, como nós temos hoje, tá? Mas eram todos separados. Todos estavam, né, espalhados. Então era difícil de uma pessoa ter acesso à palavra de Deus. Para a pessoa ter acesso à palavra de Deus naquela época, primeiro, na época de Jesus, ela deveria ir à sinagoga para ouvir acerca da palavra de Deus, ou ir até o templo e lá examinar os papiros, os rolos. Ou seja, normalmente, somente uma pessoa abastada, rica, ela tinha acesso à palavra de Deus, porque através disso ela poderia ter um escriba que a ajudaria a ter a palavra de Deus. Pastor, o que é o escriba? Era aquele que escrevia a palavra de Deus, tá? Ele tinha o papel de colocar, né, nos papiros acerca da lei de Deus. Ele copiava os manuscritos prontos para que outros pudessem ter. Mas como era caro, somente pessoas ricas tinham direito a esses manuscritos. Desculpe pela dificuldade dessa palavra. E nós vemos também, com o decorrer da história, esse monopólio ficou sobre a mão da Igreja Católica, né? Nós vemos que na história a Igreja detinha o direito da palavra de Deus. A Bíblia só era orada ou lida em latim. E nesse caso, mais uma vez, somente as pessoas ricas tinham acesso, ou padres, freis que estudavam latim tinham acesso à palavra de Deus. Nunca uma pessoa simples, pobre, teria acesso a essa palavra.